Bom dia, amadas e amados. Então, estamos no 8º dia do nosso jejum e oração, a busca dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo vai estar falando conosco através da palavra de conhecimento. Ele vem nos revestir, nos dar entendimento e falar conosco de uma forma especial por passagens bíblicas e nós estamos nesse jejum empenhados 40 dias na busca do poder, do revestimento do Espírito Santo, e nós sabemos que os dons espirituais nos traz o dom de fé, da cura, profecia, sabedoria, e assim a gente vai, conhecimento, e nós vamos entender que esses dons espirituais faziam parte da vida de Daniel, com certeza. Vê que Daniel jejuou por 3 anos e ele conhecia Deus e tinha intimidade com Deus, e é isso que nós buscamos neste jejum, para que quando nós precisamos da revelação do Espírito Santo, fortalecimento, cura, sinais, maravilhas, sabedoria, enfim, tudo isso, né, discernimento dos espíritos, Deus nos concede. Vê que Daniel jejuou por 3 anos. Ele e seus amigos, todos tinham que ficar 3 anos no palácio comendo da mesa do rei, e eles abriram mão, eles abriram por 10 dias, depois eles entenderam que eles podiam viver e sobreviver e ficaram mais lindos, estavam mais lindo e forte Daniel do que e seus amigos, do que todos que comiam das iguarias da mesa do rei, e eles passaram, então, foram liberados para o jejum, e o alimento deles foi esse, e esse nosso jejum nos leva nessa direção, buscando intimidade e tempo a sós com Deus. A palavra de conhecimento é um dom do Espírito Santo, é uma habilidade que nós recebemos pelo Espírito Santo, de revelações, de informações, sobre nossas vidas, sobre a vida de pessoas que nós precisamos, sobre entender e ajudar e ter acesso, né, até discernimento sobre informações e saber revelações que a gente precisa passar para outras pessoas e para nós e de nós para outros. Então, ele é uma comunicação para nós, através do Espírito Santo, de fatos, de informações, que humanamente seriam impossíveis de serem conhecidos. Então, nós temos um Deus tão maravilhoso que se preocupou conosco sobre isso também. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz: se procurar a sabedoria, como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse 8º dia, nós pedimos a Ti, Pai, que esse dom que às vezes até esquecido, que Teu Espírito Santo confere a nós, distribui a nós, livremente, prazerosamente, que venha trazer informações, clarear a sabedoria que recebemos de Ti, e com isso recebermos de Ti este tesouro, esta maravilha, através do Espírito Santo que o Senhor deixou para nós, e entendermos que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca provém o conhecimento e o discernimento, que nós venhamos receber essa sabedoria. Sim, já pedimos para Ti, continuaremos pedindo, Pai, nesse jejum, na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, na igreja, onde estivermos, mas que entendendo que o Teu conhecimento, o Teu discernimento desse conhecimento, o conhecimento, entendimento e discernimento dessa sabedoria venha para nós, Pai, através do Teu Espírito Santo, nos revelando, nos informando aquilo que nós precisamos saber. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que este dom seja tão importante para nós neste 8º dia como tantos outros, que Teu Espírito Santo tem dado o início da direção deste jejum, entendimento, sabedoria, conhecimento, revelação, enfim, aprimorar o nosso conhecimento de quem é o Espírito Santo, dos dons que Ele nos concedeu, para que nós sejamos mais firmes, mais fortes e mais sábios. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que o que é o conhecimento? Conhecimento é um resultado que nós mesmos recebemos quando nós investimos em nós mesmos,
sabedoria, estudo, conhecimento, leitura da palavra de Deus, conhecimento sobre o nosso trabalho, como melhor fazer, dedicação ao nosso trabalho, tudo isso está inserido no conhecimento. E também, além da Bíblia, conhecimento na nossa vida secular. Se nós não estudamos, nós não temos entendimento sobre o que nós precisamos daquele estudo para um concurso, para uma prova, para estudos, para aula, enfim. Se nós não temos conhecimento secular sobre o mundo, sobre várias áreas, nós também não teremos entendimento, nem discernimento e nem como comentar sobre aquele assunto. Então, conhecimento é algo que o Espírito Santo confere a nós e faz com que quando aquilo que nós investimos em nós mesmos, nós, na hora em que precisarmos, ele nos traz à memória. E também assim com a nossa vida secular e tudo que faz parte da nossa vida secular. Tudo que nós investimos, se nós precisamos, no momento certo, pode por um relapso, de repente não lembrarmos, o Espírito Santo nos traz à memória. Então, a palavra de conhecimento para nós é uma revelação, declaração, inspiração de um modo sobrenatural do Espírito Santo, mas que existe na mente de Deus, que nós, devido às nossas limitações, nós não temos como conhecer a não ser por meio do Espírito Santo. Então ela vem da mente de Deus para nossa mente, para o nosso coração. Vê como é lindo isso, quanto nós dependemos de Deus, porque o conhecimento vem da mente de Deus para nós. Provérbios 24, do 3 ao 6, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmeras de todo tipo de riquezas preciosas e deleitáveis. Versículo 5: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sabedoria. Então, nós vemos assim, amados, que com sabedoria, e nós já vimos um pouco da sabedoria, da palavra de sabedoria, com sabedoria nós edificamos a nossa casa, a sabedoria de Deus, que procede de Deus, sabedoria secular. E com inteligência, essa sabedoria se estabelece em nosso meio, nossa vida, nosso dia a dia, nossa família. E através deste conhecimento que se estabelece pela sabedoria na nossa casa, aí se encherão as câmeras de todo tipo de riqueza. O que são as câmeras? Nossa vida, nossa casa, nossa família, de riquezas preciosas e deleitáveis. E aí ele continua falando: o homem sábio é forte, mas o homem de conhecimento consolida a sabedoria. Então vê que nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter sabedoria para sermos fortalecidos, termos a palavra de sabedoria do Espírito Santo, somos fortalecidos, mas ele encerra, ele diz assim, ele fecha, mas o homem de conhecimento consolida essa sabedoria. Porque nós precisamos de conhecimento e de discernimento dessa sabedoria. Nós vemos que Daniel, capítulo 5, versículo 5, fala que a visão dos dedos na parede ali escrevendo, o rei, numa festa, num jantar, num banquete, ele desmaia o seu semblante e fica preocupado. E depois nós vemos que quem revela, quem dá o conhecimento do que quer dizer aquelas palavras na parede foi Daniel. Porque Daniel tinha uma grande intimidade com Deus, jejum e oração. Nunca tinha deixado a palavra de Deus, nunca tinha deixado Deus e o que ele conhecia de Deus para trás ou de lado. No livro de João, capítulo 1, do versículo 47 ao 51, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André, de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escrevera a lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José.
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e falou a Natanael e disse para Natanael a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael a Jesus: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou-lhe: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, nós temos aqui Jesus revelando uma palavra de conhecimento. Ele viu Filipe, ele sabia quem era Filipe, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele diz: eis aí um verdadeiro israelita. Mas depois também a gente vê que Jesus também nesta mesma passagem, ele traz uma revelação para Filipe e Natanael. Maiores coisas do que estas verá. Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em Marcos, no capítulo 2, fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Ao curar aquele paralítico, Cristo mostrou a todos que estava sob a autoridade e o poder de Deus. Também demonstrou como são todos os filhos de Deus e dignos de inclusão social, enquanto a sociedade e religiões excluem pessoas. Então, o que Jesus fala? Ele responde assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma o teu leite e anda? Aí Jesus se volta para o ex-paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, blasfemando e arrazoando a Deus. E Jesus diz: toma teu leite e anda, perdoados estão os teus pecados. Nós vemos aqui que Jesus, ele recebe, ele lê os corações daqueles homens, ele tem um conhecimento de quem eram estes escribas. Então Jesus precisava conhecer o povo também. Jesus precisava conhecer quem eram os escribas, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram o povo de Deus, quem eram os seus seguidores, quem eram os seus discípulos, e Jesus conhecia cada um. E quando Jesus vê que eles estão arrazoando, Jesus revela o coração deles. Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? E Jesus diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Porque Jesus tinha curado ele espiritualmente e fisicamente. E eles arrazoavam a Jesus, zombavam de Jesus em seus corações. Mas ao mesmo tempo estavam impactados, eles não conseguiam falar. Mas sem falar, Jesus fala: por que vocês zombam em vossos corações? Por que vocês estão arrazoando sobre esta cena que vocês estão vendo em vossos corações, sobre este homem que está sendo perdoados os seus pecados e ouvindo que eu falei: toma teu leito, levanta e anda. Ele toma o leito, levanta e anda para glorificar a Deus Pai da cura
física que os olhos dos escribas estavam vendo, do que o povo que estava ali incrédulo vendo. Mas quando Jesus disse que perdoados estavam seus pecados, era internamente o seu coração, a sua alma, o seu espírito, ele estava curado. Então, curado e perdoado. Então, às vezes nós passamos por situações, nós não zombamos porque nós conhecemos Jesus, amamos, adoramos, mas de alguma forma às vezes a gente meio que fica incrédulo, não que o nosso coração meio que fica duvidoso, vamos dizer. E Jesus entende, Deus Pai entende, o Espírito Santo também. Só que vê que Jesus nos dá um exemplo. O que é mais fácil para Ele? Operar o milagre ou perdoar os nossos corações de uma determinada incredulidade? Então, vê que para Jesus não há diferença. Ele nos entende, Ele entende o nosso coração, Ele entende nossos pensamentos, Ele tem um conhecimento sobre nós. E Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento sobre situações que nós vamos enfrentar. Ele entende que às vezes ficamos incrédulos ou a nossa fé esmorrece. Ele entende, mas Ele nos conhece. Assim como Ele conheceu o coração de Natanael. Assim como Ele disse, eu te conhecia antes de Filipe te chamar. Jesus nos conhecia antes de Deus nos chamar. Jesus nos conhecia porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus nos conhecia. Então, Jesus nos vê onde nós estamos. E quando nós precisamos de conhecimento, Ele nos revela. Quando nós precisamos da intercessão, do intervir dEle, do Espírito Santo, de palavra de conhecimento, Ele nos traz. Deus e Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem de hoje, que os provérbios venham firmar em nossos corações a beleza da sabedoria, a beleza de que saber, a raridade de entendermos de que ser sábios é sermos fortes, mas também o conhecimento consolida a nossa sabedoria. Não adianta ser sábios se não buscarmos o conhecimento. Vê que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, estão interligadas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos deste dom do conhecimento. Nós precisamos de que o Espírito Santo venha intervir quando nós precisamos de um conhecimento. Senão não saberemos como ter o discernimento, distribuir, de usar este conhecimento. E, Pai, em nome de Jesus, que nós recebemos de Ti este dom e o conhecimento e discernimento que procede da Tua boca, porque conhecer é discernir, é entender. Que nós venhamos a discernir, a entender a sabedoria que procede da Tua boca, o conhecimento que procede da Tua boca, que nós venhamos a ter o discernimento deste conhecimento que procede da Tua boca. Pai, que nós venhamos investir mais tempo estudando a Tua palavra, para que no momento que nós precisarmos do conhecimento da Tua palavra, o Espírito Santo nos revela, nos traz à memória, que nós venhamos investir mais conhecimento no nosso trabalho, no estudo secular, nas nossas funções, na nossa família, conhecer mais o coração dos nossos filhos, o coração do nosso esposo. Como nós vamos alcançar esses corações se nós não buscarmos a conhecê-los mais, melhor, conhecer o coração do esposo? Às vezes as pessoas, as mulheres não são sábias, às vezes elas se conduzem de uma forma brusca, de uma forma... esquecem do amor que os uniu lá no namoro e estão se conduzindo de uma forma que não agrada a Deus. Como vai se manter esse casamento, essa aliança de Deus, se não tem o conhecimento do coração um do outro? Porque casar, aliança de casamento com Deus Pai é conhecer mais um ao outro, é um dia a dia de crescimento. Pai, nos leva a conhecer mais o coração do cônjuge, do esposo, da esposa, que haja, Pai, conhecimento, discernimento, discernir o coração, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Se hoje, esse jejum do 8º dia, nós alcançarmos este conhecimento do coração do esposo, da esposa, dos filhos, nós já ganhamos esse jejum, esse dia de jejum. Porque vi que as famílias estão se destruindo, quantos casais se separando, quantos casais se destruindo o futuro, vida, sonhos de Deus, que Deus deu para eles, uniu eles, e através dessa união, dessa aliança, sonhos, ministérios, e caindo e se perdendo por falta de sabedoria. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, que nós buscamos sabedoria bíblica, que nós buscamos te conhecer, Pai, que nós buscamos conhecimento na tua palavra, conhecimento secular, conhecimento na profissão, conhecimento nos estudos, Pai. Para que, Pai, nós sejamos abençoados, buscando e achando riquezas deleitáveis, tesouros escondidos que o Senhor tem para nós, que o Senhor vai nos revelar quando nós, através da palavra da sabedoria, buscarmos o conhecimento em Ti e discernir esse conhecimento. Em nome de Jesus, Pai, opera isso em nós, Pai. Nós te suplicamos hoje, Pai. Venha essa palavra mudar, trazer discernimento aos corações do sacerdote, da esposa sábia, dos filhos, da casa, do trabalho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Um beijo em seu coração e que ele se encontre cheio de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.